Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez nesse dia. E desta feita nós vamos ao Evangelho de Deus, segundo Marcos, desta série de mensagens que nós vínhamos pregando e ainda estamos aqui a pregar, desafios da vida cristã, né? Essa é sem dúvida a mensagem mais prolongada. São 4 ao todo. Nós pregamos no último domingo partes 1 e 2 e hoje pela manhã a parte 3 dessa mensagem, que tem como título Desafio de ser igreja missionária. Nós vamos abrir nessa noite o Evangelho de Marcos e eu quero olhar com vocês para o último capítulo do Evangelho de Marcos, que é o capítulo 16. Capítulo 16. O desafio de ser igreja missionária. Eu quero sacar deste capítulo 16 2 versículos que têm tudo a ver com a proposta deste desafio da vida cristã, o desafio de ser igreja missionária. Vocês devem fazer ideia do que eu estou me referindo, então nós vamos ler juntos, tá certo? Os versos 15 e 16, tá bom? Nós vamos sacar aqui desta perícope, que é a ordem para a evangelização. Nós vamos ler os versos 15 e 16, irmãos. Vamos ler juntos? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém. Hoje pela manhã nós vimos, como há pouco eu me referi, como o chamado missional de Deus, ou o chamado missional que Deus faz à sua igreja, envolve oração e santificação. Santificação e oração. Sem estas partes componentes dessa vocação, desse chamado, sem estas partes, meus irmãos, de fato nós nunca poderemos, como povo de Deus, como igreja, atender de fato a essa vocação, cumprir essa vocação, atender a esse chamado para sermos igreja missionária, ou esse desafio. Sem oração e sem santificação, nós, enquanto igreja local, neste lugar, jamais seremos capazes de atender a este desafio de ser uma igreja missionária. Agora à noite, com o texto de Marcos que nós acabamos de ler e o texto diante de nós, eu desejo pensar com você sobre o mundo como o lugar de nossa missão. O mundo é o palco da nossa missão. O mundo é o lugar onde Deus nos coloca, para onde Ele nos envia, a fim de que nós realizemos a nossa missão, nossa vocação missional, o nosso papel como igreja missionária. A igreja missionária, irmãos, é aquela que trabalha no mundo perdido. Ela é a igreja que atua no mundo em trevas, no mundo de escuridão, no mundo perdido. Deus, absolutamente, Ele não falaria da salvação, Ele não proclamaria salvação onde esta não é uma necessidade. Você concorda? Ele não falaria de redenção onde não há a quem redimir. Ele não falaria de salvação onde não há a quem salvar. Ele não falaria de perdão e de misericórdia
aqueles que não precisam de perdão, aqueles que não precisam da misericórdia de Deus. Então o mundo é este lugar para o qual Deus nos envia como povo dele, como igreja dele. De modo, meus irmãos, que este mundo aí, este mundo onde vivemos, este mundo caído, este mundo alienado, onde a mensagem de Deus, a mensagem de salvação tão cara, tão valiosa, é aí neste mundo caído, neste mundo alienado do conhecimento de Deus. É exatamente aí onde esta salvação precisa ser pregada, proclamada por nós, como igreja dele aqui na terra. A igreja missionária, meus irmãos, ela é capaz de se abrir para esse mundo e sentir-se no mundo. Veja, a igreja missionária, ela é capaz de se abrir para o mundo, ela não fica fechada, trancada para si mesma, mas ela é capaz de se abrir para o mundo, ela é capaz de sentir-se no mundo, engajada na missão que Jesus, orando no Evangelho de João, capítulo 17, verso 15, ele pede ao Pai, a missão que ele pede ao Pai, quando ele disse: eu não peço que tu os tires do mundo. Ele está dizendo, em outras palavras, eu peço que o Senhor preserve eles aqui, que o Senhor os mantenha aqui, que o Senhor os guarde aqui. Mas note, o versículo 18 do capítulo de João, capítulo 17, ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo. Jesus está orando, ele está dizendo: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E quando a gente para um pouco para olhar para isso e pensar sobre isso, nos enviar ao mundo, meus irmãos, não é um ato de perversidade daquele que nos ama. Nos enviar ao mundo não é um ato de maldade daquele que deu a sua vida por nós, daquele que se entregou em nosso lugar para o nosso resgate. Na verdade, essa oração que ele faz ao Pai: Pai, eu não peço que o Senhor os tires do mundo, pelo contrário, assim como o Senhor, assim como tu me enviaste ao mundo, eu agora os envio também ao mundo. Essa oração dele é uma expressão de amor. Nos enviar ao mundo é um ato de amor de Deus, você sabia disso? Quando pela manhã nós falamos sobre a missão e a santificação, eu lembrei a vocês que Deus, ele nos torna santos. E isso significa então que ele nos separa do mundo, literalmente, ele nos tira do mundo, nos desconecta do mundo, em termos espirituais, de pensamento, de coração. Nós não andamos mais agora no curso deste mundo. Nós não seguimos mais agora o caminho dos perversos e dos pecadores deste mundo. Nós tomamos uma nova rota, nós temos uma nova direção. Nós vivemos agora em uma nova condição. Agora nós somos filhos de Deus, glória a Ele por isso. Agora Ele nos tornou seus filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Essa linguagem paulina, ela é profunda e arraigada de amor, de misericórdia e graça. Então significa que Ele nos torna santos, significa que Ele nos separa do mundo, que Ele nos tira do mundo para atender agora à vontade dEle. Ele nos separa do mundo, nos tira do mundo para servirmos a Ele, direta e especialmente. Agora note que as palavras que Jesus ele pronuncia orando: assim como tu me enviaste, eu também os envio ao mundo,
Veja, note você, Ele primeiro nos tira do mundo e depois Ele nos envia de volta para o mundo, para que não aos anjos pertença a missão de proclamar a verdade de Deus aos homens. Ele nos separa do mundo, Ele nos desconecta do mundo, Ele nos arranca pelas raízes deste mundo, e então Ele nos devolve para o mundo, nos manda, nos traz de volta ao mundo, não para que aos anjos pertença a missão de pregar aos homens, mas para que homens falem a homens, para que homens falem a outros homens acerca do amor e da graça de Deus. E essa é uma honra que nós recebemos, é um privilégio. Que bênção! E quem somos nós, meus irmãos, para pensar que essa não é a fórmula certa? Nos tirar do mundo, nos devolver para o mundo. Quem somos nós para sugerir a Ele que tem outro jeito melhor de fazer esse trabalho que Ele quer que seja feito? Você acha mesmo que Ele não decidiu pela melhor maneira, pelo melhor jeito, pela melhor forma de fazer as coisas que Ele quer que sejam feitas? Aquele que é sábio em todos os seus caminhos? Sim, certamente essa é a melhor maneira de se fazer a vontade dEle quanto a torná-lo conhecido aos homens desse mundo. Nos devolver para o mundo, meus irmãos, nos enviar de volta para o mundo para pregar o Evangelho a toda a criatura. Foi o que nós lemos aqui nessa noite. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Toda criatura significa gente de qualquer parte, significa gente de toda cultura, gente de toda cor, toda raça, usando aqui as categorias da linguagem antropológica, sociológica que corre nesse mundo, ainda que raça é apenas uma, é a raça humana e acabou. Mas Ele nos manda pregar a toda criatura, a filipinos, a japoneses, a chineses, a todos, do norte ao sul, do leste ao oeste desse mundo, aos homens de todas as partes. Mas eu sei que muito provavelmente eu e você não vamos a todas as culturas existentes e a todos os lugares que existem e a todos os conglomerados de pessoas para lhes anunciar a graça salvadora de Deus. Eu sei, talvez, quem sabe, um ou outro possa ser levantado com esse propósito de ser levado transculturalmente para além fronteiras. Mas há um ponto importante e interessante quando nós pensamos sobre essa vocação missional de Deus para a igreja e esse desafio de ser uma igreja missionária. É porque talvez a ideia de fazer missões que a gente carrega, ela está muito ligada a entrar num avião e cruzar o oceano. Ou quem sabe sair da nossa pátria e ir para algum país vizinho, mais próximo de nós. Está mais conectado a essa perspectiva de ir a algum lugar longe da casa da gente, não é? Durante um tempo eu pensava que era exatamente isso. Mas a verdade é que quando Ele fala sobre pregar, sobre a grande comissão, sobre o ide, sobre o anunciar a toda criatura, lembrando-nos aqui do texto de Mateus, capítulo 28, não é? Lembram-se disso? Vão, façam discípulos de todas as nações. Lembrando-se do texto de Lucas que nós lemos, capítulo 24, quando ele diz: permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, até que a promessa do Pai seja cumprida para vocês. Do que ele estava falando? Ele estava falando de missões, das missões, da obra, do ID, da grande comissão.
Mas lá em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Aonde ele diz? Em Jerusalém, no quintal de casa, na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Você entende que a missão de Deus, essa grande comissão, ela não começa longe da casa da gente, mas ela começa no quintal da nossa casa, em Jerusalém. Aqui é a nossa Jerusalém. Aqui é Jerusalém. É a nossa casa. O que ele estava dizendo aos discípulos era: o Espírito vai capacitar vocês, ele vai revestir vocês de autoridade, de um poder especial que vocês precisam para pregar em meu nome aos homens, homens pregando a homens. E ele disse: vocês vão começar a fazer isso no bairro de vocês, na cidade de vocês, e vocês vão adiante. É uma ordem para a igreja. Talvez a grande maioria de nós aqui, incluindo a mim mesmo, não saiamos do nosso terreno, da nossa casa, dos nossos limites. Mas ainda assim, nós precisamos fazer missões domésticas. Ainda assim, esse desafio de ser uma igreja missionária é um desafio para nós mesmos, que não vamos entrar no avião ou no navio e cruzar os oceanos. Ele nos tira do mundo, ele nos devolve para o mundo, nos devolver para o mundo, enviar-nos de volta para o mundo para pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o cenário da igreja, é o palco da igreja, o mundo é o terreno da pregação. Essa é a única maneira, irmãos, de vermos cumprido o que está lá no Salmo 67, verso 4. Eu amo esse salmo. Ele é um salmo de missões. Ele é lindo. E sabe o que está no verso 4 do Salmo 67? Alegrem-se as nações. E ainda no versículo 5 diz: cantem todos os povos a Deus, louvem todos os povos a Deus, que todos os povos o louvem. Sem dúvida, meus irmãos, o que o Salmo 67 nos fala aponta para um tempo em que o evangelho ele romperia os limites da nação israelita. Ele ultrapassaria os limites da nação escolhida por Deus através de Abraão, uma nação chamada, um povo chamado e um povo constituído no Sinai. Um povo a quem o Senhor ele havia dado seus profetas e um povo a quem o Senhor havia dado a sua palavra. As palavras então, portanto, do Salmo 67, note você, apontam para o tempo em que, por causa da obra de Cristo Jesus, todas as nações seriam chamadas a se ajuntarem num coro de louvor a Deus. Afinal, quando isso poderia ser uma realidade, uma possibilidade então? Se não a partir da morte e da ressurreição do Salvador, porque é aí, com a descida do Espírito, porque é aí que agora a palavra de Deus ela é enviada a todas as partes do mundo. Isso é tão claro, meus irmãos, quanto a luz. E nos lembramos, por exemplo, quando Pedro estava naquele telhado, naquela laje,
E ele viu aquele lençol que baixou do céu com os animais impuros, e o Senhor, a voz do céu que disse: Pedro, levante-se, mate e coma esses animais. Pedro rejeitou aquilo 3 vezes, aquele lençol subiu, voltou 3 vezes, e a ordem de Deus era: mata e come os animais. Pedro, ele relutou, ele indagou, ele questionou, ele cruzou os braços e ele disse: não posso. Eu nunca jamais comi nada impuro, eu sou um judeu nato, eu sou um judeu mesmo, eu guardo as leis dietéticas de Israel. Mas Pedro já tinha conhecido Jesus, ele já tinha negado Jesus, ele já tinha sido perdoado por Jesus, ele já tinha recebido aquele revestimento de poder, ele era uma das colunas da igreja primitiva. Mas Pedro está relutante e negando e dizendo: não, eu não posso comer, não. E o Senhor disse: Pedro, não considere impuro e imundo aquilo que eu purifiquei. E então ele vai para a casa de um gentio, lugar onde ele não colocaria os pés, a menos que o Senhor fizesse com que isso acontecesse. Ele vai, ele prega a palavra para Cornélio e os de sua casa, e o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. E a prova indubitável de que aquilo era uma obra de Deus é que o que havia acontecido lá em Jerusalém, naquele dia, no dia de Pentecostes, estava acontecendo na casa de Cornélio também. E é esse o argumento que Pedro, quando é convocado pelo presbitério de Jerusalém para se explicar, ele vai usar como prova irrefutável de que Deus agora rompeu os limites de Israel e ele leva a sua palavra a toda a criatura. E ele disse: irmãos, agora sei que Deus não faz acepção de pessoas. É isso que está acontecendo. Mas note, o Salmo 67 ainda, ele diz: alegrem-se as nações, louvem a Deus os povos, todos os povos da terra. Mas pensando nas estruturas da revelação do Antigo Testamento, isso não parece uma realidade possível. Pois Satanás cegava as nações ao redor de Israel. Ele estava agindo livremente, cegando as nações e conduzindo-as a uma idolatria grosseira, horrorosa, imunda, e escravizando nações, povos em religiões falsas, pagãs. Então quando esse louvor, esse clamor do salmista haveria de se concretizar? Sem dúvida, as palavras do Salmo 67 apontavam para um tempo por vir. Esse tempo chegou, ele já veio. Nós já adentramos os portais deste período de tempo. Sem dúvida, as palavras do Salmo 67 apontam para a obra de Cristo na cruz e a sua ressurreição, porque agora, a partir disso, desse evento magno, extraordinário, e do envio do Espírito Santo da parte do Pai e do Filho, como nós confessamos, agora todas as línguas falarão o Evangelho. Em todos os idiomas o Evangelho será proclamado, a todas as gentes, a toda criatura, formando um único coro de louvor a Deus. Precisamos, irmãos, concordar que Deus está interessado em se tornar conhecido em todas as nações do mundo. Ele quer isso. Ele está interessado nisso, em se tornar conhecido em toda parte. Ele quer ver o seu nome, que é santo, que é precioso, que é glorioso, radiante, conhecido em todo lugar. O texto que nós lemos de manhã em Mateus 24:14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Esta é a vontade dele.
Esse é o propósito dele, é o desejo do coração de Deus, fazer o seu nome ser ouvido em toda parte, por todos os ouvidos. E ele usará a boca, as bocas de pessoas, para que falem do nome dele. Este evangelho do reino congrega, ajunta, resume todas as grandezas de Deus, todas as belezas de Deus. É a mensagem do amor, da graça, da bondade, da misericórdia, da fidelidade, do juízo, da justiça, da suficiência de Deus. É a mensagem da plenitude de Deus. E onde essa plenitude reside? Paulo diz: porque nele, em Cristo, habita toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. O reino de Deus tem uma mensagem. É essa mensagem que o mundo precisa conhecer. Essa mensagem é a mensagem que apresenta aquele que é o Rei. Assim, meus irmãos, o Evangelho do Reino chama os homens de toda parte para se tornarem súditos de um reino que é maravilhoso, de amor e de justiça. Se nós olharmos atentamente para o livro dos Atos, e não tem como a gente falar de qualquer perspectiva missionária sem falar de Atos. Nós veremos que foi isso que aconteceu na igreja primitiva, naquela primeira igreja, a igreja dos apóstolos. Aquela igreja ela esteve reunida por um tempo, ali no mesmo lugar em Jerusalém, mas não demorou muito, ela foi levada, ela se moveu para fora. A igreja não é chamada para ficar fazendo um movimento sempre para dentro, entende? Rodando sempre para dentro. Uma espiral que puxa sempre para dentro. A igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, ela esteve um tempo ali em Jerusalém, um pouco tempo. E logo ela foi empurrada para fora. Ela foi levada para fora. E à medida que isso acontecia, ela foi encarnando a sua natureza, uma natureza que descreve para nós uma igreja que é para o mundo, uma igreja que é para os homens, uma igreja que é para fora. Ela entendeu então, meus irmãos, que o campo dessa igreja é o mundo é o campo de atuação dela. Sair do nosso conforto, não é? Sair da nossa estabilidade, irmos, porque afinal, irmãos, a luz precisa brilhar nas trevas. A luz precisa brilhar nas trevas. O sal que preserva e dá sabor, a igreja é isso. O sal que preserva e que dá sabor. Ao pregar, então, essa igreja age como um homem que joga a sua rede no mar, no rio, e ele puxa a rede, ele joga, e ao trazer a rede para a praia, para a areia, para a terra seca, ele traz essa rede repleta de peixes, de toda qualidade, de todo tamanho, de toda cor, de todo formato. Essa é uma perspectiva excelente da nossa vocação missional, do nosso chamado para fora. Veja, ele nos tira do mundo, mas ele diz: vocês devem encarnar essa natureza para fora. Vocês devem estar vivendo isso. Precisa ser uma realidade em vocês. Vocês são a minha igreja para o mundo. Não é uma igreja mundana, não é?
Não é a igreja segundo o mundo. É uma igreja para o mundo, é uma voz para o mundo, é uma voz profética para os homens desse mundo, é uma voz que chama os homens do mundo para Cristo Jesus, para vir a Ele. Pastor Joel Bick, pastor presbiteriano, né, lá nos Estados Unidos, alguns já leram algumas coisas do reverendo Joel Bick. Ele já esteve aqui no Brasil muitas vezes. Deus tem usado muito aquele homem de Deus para abençoar a igreja brasileira e a igreja em muitas partes do mundo. Ele escreveu em um pequeno livretinho que ele produziu, ele compôs sobre a tocha dos puritanos. É um opúsculo sobre a missão, como os puritanos encaravam a missão, a pregação do evangelho, esse chamado. Ele escreveu em algum lugar daquele livretinho a seguinte ideia. Ele disse: o evangelho é o oferecimento de Deus aos pecadores. O evangelho é o oferecimento de Deus aos pecadores. É Deus se oferecendo aos homens. É Deus se dando aos pecadores. São as boas novas de Cristo e está disponível para todos. São boas novas de Cristo. E estas boas novas estão chamando os homens a vir até Ele. Venham, 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 venham. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mas lembre-se, isso não quer dizer que cada pessoa tem a força em si mesma para ir até Ele. João capítulo 10, esse é um capítulo muito especial no Evangelho de João. Todo o Evangelho de João é muito especial. Mas há uns capítulos assim, não é? Capítulo 6 de João é uma bomba atômica do Evangelho. Capítulo 10 é fantástico. Lá no capítulo 10, versículo 16. Você abriu isso aí? Olha o que ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Jesus falando. Eu ainda tenho ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Ele está dizendo: olha, eu tenho outras ovelhas que não são daqui. Ele estava pensando em você. Ele estava pensando em mim, em nós. Ele está dizendo: eu tenho ovelhas que não são deste aprisco. Veja o que ele diz: a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Elas vão me ouvir. Então haverá um rebanho e um pastor. Isso é lindo, não é? Isso aqui é lindo. O amor do nosso Redentor borbulha nessas palavras. Eu tenho ovelhas que não estão aqui, não são daqui, são de fora. O nosso Salvador, conquanto fosse um israelita, um judeu em sua época, descendente da casa de Davi, um rebento da casa de Jessé, ele era um Salvador para fora. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Ele era um Salvador para fora. Ele é um Salvador para fora, para o mundo. Assim é a natureza do seu povo. Um povo para fora, uma igreja para o mundo. E quando a gente lê João 10,16, alguns pontos são muito importantes aqui, eu queria destacá-los com vocês. Note então como Jesus, ele mistura, ele mescla aqui o presente e o futuro. O presente de seus dias e o futuro. Ele diz: eu tenho ovelhas que não são deste aprisco presente, o agora, em que ele está vivendo, que não estão aqui agora. Mas ele olha para frente e diz: elas são de fora, são de outro aprisco.
Eu vou trazer para este. Ele fala do trabalho, então, de chamar para si aquelas que são suas ovelhas. Eu tenho ovelhas que não são desse apreço. São dele, de mais ninguém. Não pertencem ao diabo, pertencem a ele. E ao lado disso, o grande ajuntamento na forma de um só rebanho. Ele olha agora muito para o futuro, não é? Ele dá um salto quântico, né? Né? Palavra em voga no momento, né? O pessoal vai muito da ciência quântica, né? Jesus deu um salto quântico. Ele olha para o futuro longe. E ele diz: eu vou trazer cada uma dessas minhas ovelhas. Vou trazer, elas vão ouvir a minha voz. Eu vou falar. Veja, ele está falando. Como ele está falando? Ele está falando na boca do seu povo. Elas vão ouvir a minha voz. Elas vão vir até mim. Então um dia haverá um só rebanho, um só pastor, uma só congregação, uma só igreja. Assembleianos, presbiterianos, batistas e luteranos e isso e aquilo e mais aquilo outro, gente que a gente nem sabe como se nomeia, como se classifica, gente que crê no Salvador, que reconhece salvação nele, que confia nele, a gente de toda parte, criaturas de todos os lugares, ele juntará num único lugar, num único rebanho. Esse é o trabalho do nosso Salvador, através da sua igreja, a qual ele desafia a ser uma igreja missionária. A mim me convém conduzi-las, é ele quem vai conduzir essas ovelhas, não sou eu nem você que vamos tomá-las pelas mãos. Não são as próprias ovelhas que vão tomar a iniciativa de ir até ele de forma pessoal, numa iniciativa pessoal. Não é assim que ele diz que vai ser, que acontece. E como é que ele diz que acontece? Eu vou trazê-las, eu vou buscá-las, elas virão. Porque não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Ele chama, elas ouvem a sua voz e o seguem. E disse-lhes Jesus, Marcos 16, vão, preguem em todo lugar. Ide, portanto, ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso significa, irmãos, não há lugar, não há espaço onde não se deva pregar, porque o campo é o mundo da nossa pregação. Quem crer e for batizado. Semana passada eu disse a vocês que o púlpito da igreja pregar a toda criatura não é o púlpito que fica dentro de 4 paredes, mas é um púlpito que Deus colocou lá fora para nós. Tem gente que está enciumada, brigando, chateada, com raiva, porque não tem o púlpito de madeira para pregar, né? Você viu aí o meu apelo com madeira, púlpito de madeira? O pessoal que gosta de púlpito de vidro agora morde no arame farpado, né? Púlpito de acrílico. Quando tem, né? Porque agora a moda é a mesinha redonda. Quando tem púlpito. Mas nós não precisamos disputar por esse púlpito. Porque a cada um de nós Deus deu um púlpito e ele está colocado lá no meio do mundo para nós. Para que a nossa voz seja ouvida. Na verdade, a voz dele seja ouvida através da nossa boca. Quem crer e for batizado, disse ele, será salvo. Quem, porém, não crer,
será condenado. Veja como isso é urgente, não é? Como isso é grave, como isso é forte. Vão, preguem a toda criatura, vão em todo lugar, em todos os recantos, em todos os becos, em todos os valados da terra, pelas estradas sinuosas, apertadas, repletas de pedras, de espinhos. Vão e anunciem. Chame os andrajosos, os moribundos, os caídos, os perdidos, os vencidos pelo pecado. Digam a eles: o rei preparou uma festa, um banquete. Há uma núpcia preparada, há uma mesa preparada. Chame-os, arraste-os, traga-os, coloque-os dentro do salão e digam: eis o rei, eis a mesa, eis o céu, eis a salvação. Digam a eles isso. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse é o alvo do trabalho missional da igreja, meus irmãos, e é por esse alvo que nós devemos nos engajar. E tudo começa aceitando o desafio de ser uma igreja missionária. E na sequência, quando aceitamos que esse é o nosso desafio, ser uma igreja missionária, a sequência é fazer o trabalho que é nosso. Amém. Fazer o trabalho que é nosso. Eu quero terminar a mensagem dessa noite. William Carey nasceu em 17 de agosto de 1761, lá na Inglaterra. Ele morreu em 9 de junho de 1834, quase aos 73 anos de idade. Carey falou na Sociedade Batista Missionária em seu país, na Inglaterra, sobre o seu chamado para ser missionário na Índia. Mas um dos membros da Sociedade Batista Missionária, que ouviu Carey falar naquele dia sobre seu chamado missional, sua vocação para a Índia, para o povo da Índia, ali presente ele tomou a palavra, ele pediu a palavra e ele disse: sente-se, meu jovem. Se Deus quer realmente salvar a Índia, Ele pode salvá-la sem a ajuda de William Carey ou qualquer outro. Que baita incentivo, né? Ele diz: Deus me chamou para a Índia, Ele me vocacionou para falar ao povo da Índia, para pregar a eles. E ao expor seu coração ardendo de paixão pelo povo indiano e pregar àquele povo, lembre-se, preguem a toda criatura, não é? Ele recebe essa resposta. Olha que desânimo que poderia ter dominado o coração de William. Sente-se, William. Pare com isso, meu jovem. Que loucura! Se Deus realmente quiser salvar algum indiano, Ele é capaz de fazer isso. Ele não precisa da sua ajuda, cara. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Essa é uma perspectiva completamente errada sobre o Evangelho e a soberania de Deus. Porque sim, Deus é capaz de salvar quem Ele quer salvar, mas Ele decidiu fazer isso por meio da pregação que sai da nossa boca. O trabalho de William Carey, porque ele foi à Índia, mesmo com toda essa resistência. Inicialmente a sua esposa, ela não queria acompanhá-lo. Ele tentou ir mesmo assim, sozinho, deixando sua esposa e seus filhos na Inglaterra. Mas ele não conseguiu um visto, uma autorização para chegar ali.
E aquele navio foi embora, e diz a história que Karen ficou olhando para o navio com os olhos marejados e o coração partido e dizendo: meu Deus, meu Deus. E então, algum tempo depois, ele insistiu com a sua esposa novamente para ir com ele e seus filhos. Ela negou-se e ele decidiu ir. Ele conseguiu uma autorização, e quando ele estava prestes a embarcar naquele navio para a Índia, um amigo, pastor, que tinha ido até a sua esposa algum momento antes, tinha conseguido convencê-la de seguir o marido e levar os filhos. E a alegria daquele homem, quando viu a esposa vir ao encontro dele com a mala e os seus filhos, foi indizível. Ele chegou à Índia, cara, e pregou a palavra de Deus naquele lugar. E o trabalho da sua vida ali na Índia resultou na conversão de nativos, de indianos que vieram a Cristo, que rejeitaram os deuses indianos. Igrejas foram plantadas na Índia. Tradução da Bíblia na língua nativa, em dialetos. E há um feito notável do trabalho pastoral missionário de Karen ali e seus cooperadores na Índia. Eles conseguiram ajudar, contribuíram fortemente para o fim de um ritual chamado Sati. Era um costume indiano, sabe? Quando morria o marido, isso por longos tempos era praticado na Índia. O marido morria e a esposa era amarrada na pira de fogo, onde o corpo do marido ia ser queimado, e ela morria queimada junto com o marido já morto, o corpo queimado dele ali. Uma coisa horrorosa, hedionda. A viúva não tinha o direito de continuar viúva e até de casar. Ela era queimada viva ali na pira onde o corpo do defunto era queimado. Karen se indignou com aquilo e ele lutou com todas as suas forças. E esse ritual horroroso, diabólico, foi terminado, encerrado na Índia para a glória de Deus. Irmãos, há um trabalho a ser feito. Karen é considerado o pai das missões modernas. Mas não somente ele é chamado para pregar, nós somos chamados para pregar. Que nós possamos reconhecer o mundo como nosso lugar de pregação. E que nós possamos, com toda a avidez, com toda a exultação, dizer aos homens qual a vontade e o propósito de Deus para eles e apontá-los o caminho da cruz. Nós possamos orar por isso e nos entregar para isto. Em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Nós vamos à mesa do Senhor.